Bem-vindos a mais um vídeo de Família Palmeiras, beleza? Deixa o like aí, já se inscreve no canal e ative o sininho para as notificações. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui no corte aqui do G4 Band Esportes, onde a volta do Massini aí, Arnaldo, Tirone, a turma toda, beleza? Falando muito sobre o Verdão aí, sobre o mercado da bola alviverde, e fica até o final do vídeo para vocês verem as últimas informações do Verdão, beleza? Lembrando que os créditos vão estar na descrição do vídeo, e sem mais enrolação, vamos dar uma olhadinha. Já já eu volto. Querem saber sobre o Palmeiras, tá queimando, tá pegando fogo. Que isso, velho? Você saiu, ó. Você saiu, você saiu. O Paulinho, era tudo beleza. Vamos pra cima. Você saiu, você acabou de sair, a Leila deu uma resposta pra você, falando, eu ouvi pessoas e eu vou ser mais agressiva esse ano. Exato. Aí tentou um, tentou outro, não trouxe em grandes nomes, tal. Não trouxe o Claudinho, não trouxe o Andreas. Aí o time teve essa queda aí agora, né? Um empate e uma derrota em casa, mas também tá jogando com o time reserva. Aí vai ter esse derby aí. Acho que aí é a hora da onça beber água. É assim, cara, vamos lá, eu gosto de falar sobre isso, porque é a própria presidente que criou essa arapuca para ela, né? Então, como ela se comunica pessimamente, porque presidente de clube, qualquer clube de futebol, ele tem que minimamente entender que ela vai se comunicar com milhares de pessoas e todas elas têm perfis diferentes. São pessoas diferentes, de classe social diferente, de entendimento diferente, como que elas entendem aquilo que a presidente fala. Então, há algum tempo, a Leila Pereira entrou nessa vibe de tirar sarro do torcedor, estão mais calmos, de entrar num confronto, e não é com a organizada, o problema pessoal dela com a organizada é dela com a organizada, tem ameaça, por torcedor ameaça, que não pode chegar perto dela, isso todo mundo concorda que não pode acontecer, né? E reparem que depois daquele afastamento da Mancha, com aquele negócio ridículo que aconteceu, que a Mancha fez, com aquela emboscada, o Allianz Parque virou uma geladeira, senhores. É uma geladeira, não só por causa da Mancha, também por causa da Mancha, mas é porque as pessoas no estádio, elas começam a brigar, discutir entre elas. Exato. Então, virou uma colcha mal costurada. E agora é preciso que uma estadista, uma presidente tão vanguarda como é a Leila Pereira, que quebrou tantas barreiras, que ela, se não ela, delegue ao vice-presidente Paulo Boazzi, que fica ali, a gente nunca sabe onde ele está, ao Maurício Gagliotti, que está sempre no entorno, pessoas que têm mais facilidade para o diálogo, que possam costurar um armistício, uma bandeira branca, para que o Palmeiras tenha paz. Do jeito que está, conhecendo o Palmeiras do meu jeito, não é? Porque quando eu falo assim, muita gente fala, você é arrogante, você acha que só você conhece o Palmeiras? Não é isso, mas do jeito que eu conheço o Palmeiras, não vai para lugar nenhum. E pode trazer sei lá, fala um centroavante, o Cristiano Ronaldo. Não vai. Não deste jeito. Quando o Palmeiras está fracionado, ele não anda, ele não dá um passo, certo? Este clube precisa estar unido e, de preferência, elegendo um ou dois adversários externos para que o foco fique para fora. Neste momento, o foco é a Leila Pereira, que é presidente, não vai sair, vai para o Anderson Barros, que se comunica muito mal, acaba estourando e reverbera no Abel, que fala também um monte de lorota. Esse é meu último ano no Brasil. Não é. O Abel está reformando o apartamento dele, vai começar a reforma em janeiro de 25. Ele não vai sair daqui, né? Por enquanto. Pode sair em dezembro, mas agora não vai. Então, tem uma série de arestas de comunicação que precisam ser ajustadas no clube, sem contar, vou contratar, estou mais agressiva. O Palmeiras, olha, Gustavo Soler teve uma definição espetacular sobre o Palmeiras. O Palmeiras contrata o jogador não vem. O Palmeiras vende jogador não vai. Vocês perceberam isso? Contratou o Claudinho não vem. Contratou não sei o quê, não veio. Agora vai vender o Rony, não foi. Quer dizer, é uma barbaridade o que o Anderson Barros está fazendo com a assinatura da presidente Leila Pereira, ao não cuidar dessas questões. O crime. Mas aí alguém vai falar assim: mas o Palmeiras tem culpa que a janela no Catar fecha dia 31? Senhoras e senhores, isso tem que estar implícito na negociação. Quando é que fecha, sabe? Esse é um cuidado que você tem que tomar antes. A mesma coisa é confiar no Claudinho.
É a mesma coisa achar que eu vou entrar numa churrascaria rodízio e só vou comer alface. Pô, você está enganado, irmão. Isso não vai acontecer. Então, o que está acontecendo com o Palmeiras é como aquela família que sai para viajar, aluga uma van e tem uma senhora que vai sentada no colo de alguém. O cara que está organizando a viagem fala assim, não vai dar, se a polícia parar, vai dar problema. Mas não tem outra, brincou na Imigrantes, a polícia... Quantos tem na van? 8. Quanto cabe? 7. Entendeu? Não dá. O Palmeiras precisa, com esta piscina de dinheiro, na qual eu fico imaginando aqui o Anderson Barros colocando uma sunguinha, um snorkel e mergulhando na piscina de dinheiro do Palmeiras. O Palmeiras não tem um centroavante desde Luiz Adriano, cara. Teve que improvisar o Rony, deu certo, né? E agora precisa contratar um jogador, porque o torcedor olha para o lado e fala assim, olha, o Oscar chegou, o Memphis está aí, o Flamengo tem centroavante, o Santos tem centroavante, contratou o Tiquinho. Falo Santos porque o clube agora está, né, revigorado aí com a volta do Neymar, certo? O Corinthians não tem um, o Corinthians tem 3, tem 4, tem um que, né, eu também não queria, que é o Pedro Raul, mas o Thales, né, tá lá. Né? Tem o Thales, tem o Yuri, tem o Memphis. Pô, o Fluminense tem centroavante, o Vasco tem centroavante, o Cruzeiro nem vou falar, o Grêmio tem centroavante, cara. O Inter tem 2. E o Inter não tem dinheiro para pagar a prestação do Tabata. Você entende? Então, isso começa a entrar na cabeça do torcedor e ele fica maluco. E o torcedor do Palmeiras está comendo em 25 anos de 24. Não tá. 24 não acabou na cabeça do torcedor do Palmeiras. Tem mais um terceiro passo, que é por parte do clube. O clube está se achando a última bolacha do pacote. E não é assim que funciona. Não é porque você tem estrutura maravilhosa, a base é gigante, o núcleo de saúde e performance é legal. Tivemos contratações lá também, porque o ano não foi bom, nem lá no núcleo de saúde e performance. O estádio tem modelo, tem dinheiro, vende jogador, melhorou o patrocínio, tudo só tem notícia boa fora do campo. Então, não é porque tem tudo isso que você vai chegar num jogador na rua e vai dizer, vamos jogar no Palmeiras porque é o Palmeiras. Você precisa de convencimento, você precisa conversar, você precisa mapear a janela. E não vai ter centroavante, gente. Esquece, hoje é dia 31, fecha dia 4. A não ser que seja um jogador aqui do Brasil, que esteja por aqui. Né? E agora vai ter que aproveitar aquela janela faltando 10 dias para terminar o Mundial, para ver se contrata alguém. Então, esse é um ponto que alguém precisa costurar o dia D, um armistício, certo? Esse armistício pode ser costurado de várias formas. Por exemplo, alguém pode fazer o meio de campo para que um ou dois o Paulinho, que é um jogador com muita personalidade, se ele estivesse jogando já, boa parte dessas discussões estariam para baixo do tapete. Paulinho é um cara de personalidade, o Veiga, esses caras e o Abel, por exemplo, poderiam fazer uma visita à escola de samba para ver como que é lá, como que as costureiras trabalham, sabe? Tem coisas que o Palmeiras precisa articular. O Palmeiras, time de futebol, não vive sozinho. O Palmeiras precisa do Allianz Parque, precisa do torcedor, precisa do torcedor comum, né? Sempre. Então, tá fracionado, tá uma guerra. Se vocês prestarem atenção, só para concluir, Vessa, se vocês prestarem atenção nas redes sociais aí, a forma virulenta como as pessoas falam do Rony, entendeu? Cara, é fora do tom completamente. Também acho. Pronto. Não, a ponto da televisão, eu comecei a escutar a torcida portuguesa, falei, tá acontecendo aí, sabe? Quantos portugueses tem aí? 5 mil, 10 mil portugueses? Porque na TV começava a dar demais para ouvir a portuguesa e o estádio muito calado, enfim, tem algo estranho mesmo ali, tá no ar, acho que a Leila tem que tomar um jeito, não sei se baixar o ingresso, pôr o povo de novo para dentro, não sei, alguma coisa tem que ser feita. Vocês não têm dúvida, eu já vi o Palmeiras assim, vim em 86, perdeu da Inter, vim em 2002, que o time era bom, caiu, e o segundo rebaixamento o time era horroroso, aí lá não tinha jeito, nem se tivesse colado com Durepox não ia dar jeito, mas eu já vi o Palmeiras fazer coisas medonhas quando ele está assim. Em 86 era o time.
baita time, Éder, Mirandinha, Edmar, Jorginho, Lino, um timaço, perdeu da Inter em 2 jogos, por quê? Porque estava rachado, não era a torcida, era o grupo. Eu poucas vezes na minha vida vi tanta gente chorar como em 86 no Morumbi, né, nos 2 jogos. No primeiro não, mas no segundo vi muita gente chorando, foi um negócio, para mim, impactante, né? Porque naquela época eu era mais jovem, claro, e estava no estádio. Então, alguém dentro do clube, alguém precisa articular essa questão. O presidente precisa ter um pouquinho mais de cuidado com o que ela fala, né? Não. Fala, pode falar. Inclusive em relação ao Rony, né? Eu acho que aumentou a questão. O que eu ia falar rapidinho é que o Abel, no último jogo, ele tentou, né, trazer. Não, se não tiver todo mundo junto, vai dar ruim. Ele falou isso. E não foi só no jogo. Antes de ontem, ele publicou o resumo do que ele disse, editado, com todas as falas dele, dizendo que ele tem sangue, que ele está afim, que é aqui o lugar dele e que ele precisa recuperar o Todos Somos Um. Gente, o Todos Somos Um acabou em 2023, mesmo com o título com o Botafogo. A desconfiança da torcida vem desde janeiro de 24, em cima de um time que não consegue jogar tão bem, um time que tem dinheiro, contrata errado, o jogador chega, não rende. Então, o problema está acima do Abel, nele também. É preciso fazer diferente, não é fácil, né? Porque quando a gente ganha, a gente cria relações, modos de fazer as coisas na nossa cabeça, e a tendência é repetir esses modelos com aqueles jogadores que te entregaram. Só que as coisas mudam. Então, está sendo bem feita a reestruturação, sim. O Cupim do Lázaro não tinha condição, o Zé Rafael saiu, o Rony vai sair, né? O Dudu também não queria, foi embora. Você tem jogadores que estão saindo, mas e aí? O Palmeiras, no ano passado, foi o time que mais criou no Campeonato Brasileiro e não ganhou título, cara, e não faz gol. E aí, Arnaldo, arremate. Não, eu acho que é o diagnóstico preciso desse período, desse primeiro mês do Palmeiras 2025, né? Acho que a situação, ela, para quinta-feira, que a gente estava projetando aí, né? O Palmeiras tem, além de tudo, a preparação ideal para um jogo grande, vai ser na casa do Palmeiras. Então, esse jogo da quinta-feira que vem é bem pesado para o Palmeiras. A responsabilidade é bem grande. Tem todo o histórico recente, ter perdido o derby no Brasileirão no ano passado. É um jogo... e aí, né, Márcia, só para ir para o campo rapidinho, esse revezamento que não proporcionou bons jogos, ele pode proporcionar uma boa preparação para o resto do ano todo. Esse revezamento de times. A minha impressão, por tudo isso que você está falando, pela falta de resultados, é que contra o Corinthians eu imagino que o Palmeiras vá com o time titular possível, imaginável, porque o jogo ficou maior do que era. Ele já é grande sempre. E com essa circunstância que você frisou, imagina... O que eu sempre digo para vocês, o que é? Esse é um campeonato que não vale nada, é uma porcaria, não serve para nada. Ponto. 2, você tem que fazer o que o Abel está fazendo, está certo, assim como o Zubeldia está fazendo, assim como a dupla, os emilianos estão fazendo lá no Corinthians, tem que rodar mesmo. Agora, tem jogo que é maior que o campeonato. Perfeito. Então, e imagino que isso foi projetado, porque na quinta-feira que vem vai fazer um mês que os caras voltaram a treinar. E ele vai escalar os jogadores. Ponto. Para mim, isso é questão que é o Corinthians. Depois do Corinthians, descansa de novo. Depois vem o São Paulo. Aí são jogos que são maiores que o campeonato. Então, vamos esperar para ver. Muito bem, Segunda-feira eu tô de volta. Saudades, hein? E o G4. Hora de falar sobre Roberto Firmino. Desde essa sexta-feira, especulação bem grande de que ele vai rescindir seu contrato com o Al-Ahly. E eu tô para dizer para vocês que essa possibilidade aumentou consideravelmente depois que o time dele anunciou no finalzinho da janela de transferências na Arábia Saudita um jogador para sua posição, e é também brasileiro. O atacante galeno maranhense, que pertencia ao Porto, foi comprado por 50 milhões de euros. Atacante de velocidade, muita capacidade física, menos talentoso e com menos nome
do que o Roberto Firmino, mas que chega por conta de um investimento bastante alto. Só para lembrar que o Roberto Firmino tem sido titular absoluto nessa temporada, são 24 jogos, 8 gols e 4 assistências. Ele é o terceiro que mais jogou, 24 partidas como eu contei, só atrás do Ibanez, que é brasileiro, e do Mahrez. É o segundo que mais marcou gols, são 8 gols, atrás do Ivan Toney, que é inglês, com 12 gols. Mas relação do Firmino com o técnico do Al-Ahly nunca foi das melhores. E o próprio Roberto Firmino já acenou em alguns momentos a chance de voltar ao futebol brasileiro. O pessoal do canal Bica Galo afirma que o Atlético tem negociações com o Firmino. Também há quem garanta que o atacante, ex-seleção brasileira, interessa ao Palmeiras. A Leila Pereira já teria comentado com pessoas próximas sobre essa possibilidade. Posso assegurar, depois de conversar com 2 fontes do Galo, que não há chance de o Firmino ser contratado. Uma dessas pessoas classificou como chance 0, a outra disse que esse atleta nunca esteve nos planos. Sobre Firmino no Palmeiras, precisamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Ainda não tenho nenhuma resposta de dirigentes alviverdes. Mas se o Firmino voltar ao Brasil e ouvir o coração, a prioridade será dada ao Corinthians. Ele já se declarou torcedor alvinegro e disse que tem o sonho de atuar no seu time de infância. É isso aí, família Palmeiras. Esse foi o vídeo de hoje do G4, a galera toda debatendo. Próxima rodada do Paulista aí, Palmeiras e Guarani no domingo. Massini falando muito sobre a torcida, sobre como que tá esse clima aí no Allianz Parque. Tá um clima meio pesado, a torcida meio assim. Veremos se o Palmeiras irá passar dessa fase ruim aí e 100% para o clássico contra o Corinthians na quinta-feira. E bom, vocês viram o Nicola falando sobre Roberto Firmino no Palmeiras. Tudo indica que ele vai rescindir lá na Arábia e ele estará livre no mercado. E aparentemente ele quer jogar no futebol brasileiro. Vamos aguardar se ele irá fechar o contrato com o Verdão, se vai ter uma sondagem, um início de negociação, mas eu vejo com bons olhos essa negociação, ainda mais agora que fontes ligadas ao Galo, aí, como disse o Nicola, disseram que não existe a menor possibilidade do jogador no clube, e ainda mais que no Palmeiras é uma posição carente neste momento, e que o Firmino cairia como uma luva. Novo, 33 anos, iria jogar muito bem aqui no Brasil, tem uma boa rodagem e uma boa experiência, é leve, pode jogar de falso 9 e é um grande finalizador. Beleza, turma? Deixa o like aí e coloca no comentário a opinião de vocês sobre o que vocês acharam dessas notícias aí, beleza? E até o próximo vídeo.